Sei falar aqui em Quincentésima. Quincenésima vez. e tal. Vai para quase 600 apresentações. Pronto, Pô, fica é. mais. O público lá que te assiste lá, tu consegue observar, é heterogêneo, tem uma galera assim... Você sabe, a gente faz algumas coisas diferenciadas com esse espetáculo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, como eu gosto muito de teatro, eu acredito que eu possa envolver mais as pessoas. Então, uma das coisas que a gente faz é abrir os bastidores para o público. Então, se o público quiser, quem estiver interessado, compra um ingresso a mais, chega 1h30 antes do espetáculo, ele tem que ter comprado o ingresso para o espetáculo para fazer isso, né? Ele chega 1h30 antes do espetáculo e ele tem um tour pelo teatro que sou eu que faço com ele. Que incrível. Então eu levo ele pelos bastidores, pelos camarins, eu dou uma aulinha sobre o que é palco italiano, palco elisabetano, como é que funciona, falo do rudimento, das coisas que funcionam ali, a gente tira foto, toma um cafezinho. Então, Porra, que maneiro. é um momento com o público ali, muito íntimo para quem quer. E depois de todos os espetáculos, isso todos os dias, você vai pegar isso também, a gente troca de roupa rapidamente e volta para um bate-papo com a plateia. E essa é uma marca sua, Fagundes. Eu acho Sim. muito legal esse debate após o espetáculo. O Fagundes faz isso em todos os seus espetáculos. Eu faço isso há 40 anos. É muito incrível. Eu vi isso em algumas peças nos Estados Unidos, também na Europa, quando os atores não são todos do elenco, mas aqui no Brasil eu só acompanhei nos seus espetáculos. Se eu não me engano, teve uma montagem também, eu não lembro o nome do espetáculo, que era Família Vende Tudo, se eu não me engano, em que eles até abriam para um debate com o público e também deixavam as coisas do palco à venda. Olha. Então, quem quisesse poderia subir ao palco e comprar alguma coisa. Olha, que ótimo. Foi uma montagem brasileira, a Família Vende Tudo, não lembro com quem do elenco, mas eu acho que o Odilon, o grande ator Odilon, que o Didi menciona dele, do P. Diddy, o Odilon, que é um grande ator, ele até conta que uma vez ele deixou um sobretudo dele no cenário, E ele o cara esqueceu, comprou. e alguém quis comprar, ele não pôde... Você sabe, eu fiz uma coisa parecida com isso num espetáculo que eu fiz chamado Vermelho, Sim, com o Bruno. que era eu Sim, e o sim. Bruno. Que era a história de um pintor, o Mark Rothko, que é um pintor do expressionismo abstrato americano, e a gente tinha uma cena que a gente pintava uma tela enorme de vermelho. Era uma cena que durava 1 minuto, era uma cena, inclusive, geralmente ela era aplaudida em cena aberta, porque era uma cena muito bonita, tinha uma música, a gente enlouquecidamente pintava aquela tela de vermelho. Tá? E no fim do espetáculo, eu leiloei. Ah, que legal. Essa tela, eu cheguei a vender 200 telas. Com esse Por quanto você vendeu? Teve gente que pagou 3 mil, 4 mil Que pela tela. isso? E a gente se ferrando aqui pra fazer um showzinho, às vezes pra Viu? 30 pessoas. Não vendendo um quadrão por 3 mil. Você fala, caraca! Bateu uma inveja agora. A gente começava com 100 reais, era bem divertido. Pô, Era bem do divertido. caralho. Eu tenho uma... O cara tá há 56 anos fazendo essa porra, cara. Vale a pena, não. 3 mil é pouco, 3 mil é pouco. 3 mil é pouco. Pagaria até... Tá valendo mais, tá valendo mais. Tem gente aí que, porra, Mas vai o que tu pagar ia mais. falar? Eu queria saber, Antônio, teve um surgimento de um cenário no teatro, que foi o surgimento do gênero stand-up comedy. Quando surgiu, ele já existe há muito tempo, começou com o José Vasconcelos, que eu acho que provavelmente você deve conhecer, com o Chico Anísio, o próprio Jô Soares. Mas quando a gente nomeou, quando a gente chamou isto é stand-up comedy, criamos basicamente um formato, um cenário, um contexto, teve uma briga muito séria com o pessoal do teatro. Quem se envolveu nessa briga num determinado momento foi até Denise Fraga. Ela até mencionou numa Roda Viva que ela achava que... Ela usou as melhores palavras, né? Mas ela achava que era um desperdício um teatro tão grande, tão bonito, que cabem não sei quantas pessoas com um palco que poderia suportar uma montagem digna de musical da Broadway, mas somente com um ator, com um comediante em cena, usando somente um foco de luz. E eu queria entender a sua visão sobre isso, porque teve essa segregação, teve essa briga foi parar no segundo caderno, no jornal Globo, na época. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque hoje em dia eu acho que a gente convive melhor com essa realidade. E são pessoas que, pelo menos no meu ponto de vista, podem trazer um público para o teatro. Porque vamos chamar de plataforma, vamos chamar de mídia. O teatro é mídia. Você citou aí o Zé de Vasconcelos, né? Sim.
você não tem idade para isso, você não deve ter visto nada dele. Infelizmente não. Infelizmente Eu não. tenho idade para isso, eu vi. Eu vi o Zé de Vasconcelos e era realmente uma novidade. Ele, depois veio o Chico Anísio, depois veio o Jô fazendo a mesma coisa. Não tinha o nome de stand-up comedy, porque o espetáculo dele chamava Eu Sou o Espetáculo, né? E ele fazia, eu me lembro de ter visto, num teatro de 3.000 lugares. Sim, com banda, né? Mas ele não era uma banda, era uma orquestra. Era uma orquestra, isso, exatamente. Ele tinha uma orquestra, quase uma sinfônica atrás dele, e ele à frente no microfone, e ele fazia diversos personagens, contava diversas piadas, e era um show extraordinário. O stand-up, e esse nome vem dos americanos, Sim, sim. né? Que é por isso que é stand-up comedy, né? Comédia em pé. Não é comédia em pé, É comédia em pé. Stand-up comedy. Porque é stand-up comedy. Ele veio de uma tradição americana que se mantém até hoje. Total. De se fazer um comediante na frente de um microfone sem cenário, sem luz, porque o stand-up tem regras. Sim. E uma das regras é que você não faça personagens. Uma das regras é que você seja você mesmo, falando sobre o que você quiser falar de uma forma engraçada. Então, esses stand-ups são feitos, e são feitos até hoje, em boates, em restaurantes, em lugares clubes de comédia. mais Clube de comédia. íntimos, em clubes de comédia fechados e para isso. Eu entendo o que a Denise disse, é porque de repente o stand-up veio para o Brasil com algumas regras americanas, mas tirando o espaço, que a gente quase não tem, das companhias de teatro, porque você botava esse ator com a cortina fechada, ocupando um espaço que ele não precisa, porque ele usa microfone. A gente não usa microfone, a gente fala aqui. Então, nós precisamos daquela acústica, nós precisamos daquele palco, nós precisamos daquilo tudo que estava sendo invadido pelo stand-up, que poderia fazer numa quadra de futebol, onde eles ganhariam muito mais, porque caberia muito mais gente. Tem algumas pessoas de stand-up ainda no Brasil que fazem em ginásios de futebol. Sim, sim. Quando você comentou isso Né? do espetáculo do norte-americano, há alguns comediantes que se apresentam em teatros. O Bill Burr, Não, Jerry Seinfeld, o Seinfeld, ele faz Sim. no o Carnegie Hall. O Carnegie Sim. Hall. Então, O Steve Martin se apresentou no Carnegie Hall, que eu acho que cabem 6.000 pessoas. numa não, parada aquele grandão o Square, o Madison Madison Square, Madison ali Square. cabe 40.000 pessoas. Exatamente. Eu vi uma gravação do Seinfeld, ele com 40.000 pessoas na plateia, cortina Sim. fechada. Só que é o seguinte, é um evento. Ele vai para Entendi. lá e ele junta 40.000 Pra pessoas. gravar, né? Entendi, né? entendi. Eu, para fazer 40.000 pessoas no teatro, eu preciso lotar diariamente durante 2 meses, entendeu? Então, eu estou tirando o teatro durante 2 meses de uma companhia. É nesse sentido que eu entendi o que ela quis dizer. Mas eu sempre achei o stand-up muito bem-vindo. Eu acho que qualquer manifestação artística é muito bem-vinda. É que aí realmente você mexe naquela coisa dos espaços, né? É como as igrejas, por exemplo. Claro, claro. As igrejas evangélicas estão pegando os teatros prontos, porque eles não precisam mexer em nada. Só que é uma invasão desonesta, porque a igreja não paga imposto, porque a igreja, né, ela cobra do seu público do mesmo jeito, mas ela pode fazer as pessoas em pé. Não precisam daquela acústica, daquela coisa toda que o teatro tem, e as igrejas estão invadindo os teatros também. E você acha que teve um pouquinho uma briga de ego quando teve o surgimento e também teve uma procura bem grande do público? Você acha que isso mexeu com o ego dos atores? Tem atores fabulosos fazendo stand-up. Tem gente aí que eu sigo onde for. Tem gente maravilhosa, gente muito boa. Um Adnet, um Fábio Porchat, tem uma turma... Que são atores. São atores, são criadores, eles escrevem também, o Gregório, essa turma. Então, tem uma turma muito boa, são muito bem-vindos. Eu queria fazer como eles.